Olá, galerinha do sexto ano. Vamos retomar nossas aulinhas de matemática, certo? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6. Hoje é a aula 2, é isso, nós já tivemos a aula 1 e hoje vai ser a aula 2, ok? Vamos lá? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto ângulos e retas, tá? E hoje nós vamos falar sobre segmentos de reta, certo? Primeiramente segmentos colineares, certo? Então vamos lá. Os segmentos colineares são segmentos em que todos os pontos pertencem à mesma reta, ou seja, todos os pontinhos, certo? Todos os pontinhos têm que estar na mesma reta, certo? Como assim, professora? Vamos ver aqui no desenho. Olhem só, tem aí, ó, o ponto A e o ponto B. Eles estão na mesma reta. E temos o ponto C e D. Eles estão na mesma reta. Então, esses segmentos de reta, esse segmento AB e esse segmento CD são segmentos colineares, pois estão na mesma reta, certo? Olha aí mais para vocês. O ponto B e o ponto F é um segmento de reta. E o ponto F e o ponto G. Então, se eles estão na mesma reta, são segmentos colineares. Mais exemplo aí para vocês, ó. AB e o segmento AC, certo? Então, eles são segmentos colineares. Dando continuidade, nós temos os segmentos consecutivos. Professor, e agora? Vamos lá. São segmentos consecutivos em que a extremidade de um deles também é a extremidade do outro. Como assim, professora? Dica. A dica é o seguinte: eles vão ter uma letra em comum. Vocês vão ver agora. Olha só. Como assim a extremidade de um deles é também a extremidade do outro? Ó, exemplo, nós temos o ponto A e o ponto B. Já é um segmento de reta, AB. E B e C, outro segmento de reta. Viram que tem a letra B em comum aqui, ó, AB e BC. Então, eles são segmentos consecutivos. Outro exemplo, AB e BF. Vejam que não é necessariamente obrigado a estarem na mesma reta, como é o caso do anterior, que são os colineares, certo? Então, vamos lá. Outro exemplo aí, ó. FG, um segmento de reta, e GH, outro segmento de reta. Não estão na mesma reta, mas são consecutivos, porque tem a letra lá em comum, ó. Tem a extremidade de um deles é também a extremidade do outro. Veja aqui, ó. Só para deixar claro, F e G. O G é como se o G fosse o centro, né? Ele vai fazer parte do segmento FG e do segmento GH. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. CD, C e D, um segmento de reta. E D é outro segmento de reta. A letra D aqui em comum, tá vendo? Então, são segmentos consecutivos, ok? Agora vamos para os segmentos adjacentes. O que são segmentos adjacentes? São segmentos simultaneamente colineares e consecutivos e com um único ponto em comum. Um único ponto em comum, certo? Olhem só, são simultaneamente colineares e consecutivos. Olhem só para vocês entenderem melhor no exemplo, tá? Olha aí, ó, o ponto AB e BC. Ó, AB e BAB, um segmento, BC, outro segmento, certo? Então, eles são adjacentes, porque são simultaneamente colineares
Colineares porque estão na mesma reta, não é isso que a gente viu? E consecutivos porque ó, tem a dica da professora, tem lá a letra em comum, ó. Estão vendo? Nesse caso, eles têm que estar na mesma reta, certo? Se não estiverem na mesma reta, eles vão ser consecutivos, certo? A gente tem que entender, parece um pouco confuso, mas não é, certo? Vamos praticando. BF, ó, aqui, ó, BF, o segmento de reta, e FG, outro segmento de reta. Eles estão na mesma linha, então já são colineares. Estão na mesma reta, não é isso? Então, vamos lá. E são consecutivos porque tem a letra lá em comum, ó. A extremidade de um também é a extremidade do outro, certo? Mesmo jeito aqui, ó, BC, BC, CD. O C é a extremidade de B e também a extremidade de D. Então, são consecutivos e também colineares, pois estão na mesma reta. Mesmo jeito, é G e GH. O G é a extremidade da semirreta e de e G também é a extremidade da reta GH. Então, são consecutivos e também colineares. Se não estiverem na mesma reta, ele já não vai ser mais adjacente, já vai ser consecutivo, ok? Aí, professora, como é que a gente mede um segmento? A gente sabe que para medir alguma coisa a gente usa algum objeto, a gente sabe que aquilo pode ser medido, né? Por exemplo, medir a extensão da sua casa, né? Medir o seu quarto. Então, assim, um segmento de reta a gente usa como é que eu posso falar? Um ponto que seja em comum. Vamos lá, ó. Medir um segmento de reta é determinar o seu comprimento. Para isso, é preciso compará-lo com o comprimento de outro segmento, ou seja, a gente vai ter que comparar ele com outro segmento para poder encontrar a medida dele. Não é necessário saber um número exato, não é obrigado a ser um número, não é obrigado a ser nada disso. Vocês vão ver, vão entender melhor. Olhem só. Nós temos aqui uma reta, tem lá o ponto A inicial e o ponto B lá final. E nós temos aqui, ó, um segmento de reta MN, não é isso? Então, o que acontece? Para me saber quanto esse segmento aqui, essa reta AB, pode medir, eu posso utilizar esse MN aqui. Aí você diz como, professora? Esse MN, ele não é o tamanho, mais ou menos, assim, olhando, né? A até o próximo ponto, então ele já vai ser uma medida, não é isso? Aí agora, ó, passando para o outro, vamos lá, já vai ser outra medida. E assim por diante, outra medida, outra medida. Com isso, nós conseguimos perceber, certo? Que essa reta AB, ó, a medida de AB, desse segmento AB, ela é quatro vezes a medida de MN. Esse med quer dizer medida, tá? Então, ele é 4 vezes MN ou 4 vezes, né? A gente pode falar dessas duas formas, com a palavra med ou sem a palavra med, tá certo? Med, medida, ok? É assim que a gente faz a medida de um segmento. Aí temos aí o exemplo, bem simples que eu coloquei, certo? Para deixar bem clarozinho para vocês. Olha só, o que é colinear e tal, ok? Então, vamos lá o que acontece. Nós temos aí, observe a figura, né? Observe a figura e classifique as afirmações em verdadeira ou falsa. Aí vocês vão olhar aí, nós temos duas retas, não é isso? Essas duas retas estão dentro de um plano alfa, a gente já viu, não é isso?
Então, nós temos pontos marcados dentro dessas retas. Agora, nós vamos ver o que, é que ele tá nos dizendo na letra A. Na letra A, ele diz o seguinte: os pontos A e B e C, A, B e C, são colineares? Aí você vai olhar, A, B e C. Qual é a definição de colineares? Quem lembra? Qual é a definição de colineares? Colineares, eles têm que estar na mesma reta, é isso? Então, vamos lá. Então, se é, então a afirmação é verdadeira. Agora os pontos, olha só. Ponto A, ponto M e N são colineares. Olha aí. Aí, falso, minha gente. Porque no ponto, o ponto A, ele está numa reta. E o ponto M e N já está em outra. Então, falsíssimo. Aí na letra C, as retas A e M e MN são coplanares. Por aí, vamos lembrar o que é coplanares? Pertencem ao plano, né? Isso lembra coplanares, lembra plano, falei isso para vocês. Então, as retas AC e MN são coplanares? Sim, com certeza, porque elas estão dentro do plano, certo? Plano alfa. Alfa, que é a letra grega do alfabeto. E na letra D, certo? Ele colocou que AB é igual a BC. Vocês acham que é igual? E aí, pensando um pouco, AB é igual a BC? Verdade. Olhando, vocês estão vendo aí que a medida de um é igual ao outro. Ele fala isso em relação à medida, certo? Então, nós vamos finalizar a nossa aula hoje, certo? E espero que nos vemos logo. Espero nos encontrarmos logo, né? Mas, enquanto isso, vamos aguardando e vamos até a próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho.